Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso especialista em vendas de autopeças, uma iniciativa do Balcão Automotivo, que tem o patrocínio da Nakata, grande parceira do setor e do nosso projeto de aprimoramento profissional. E hoje a gente está, né? A gente chegou na aula de número 5, é isso mesmo. Já passamos da metade, né? A aula, o treinamento todo tem 8 aulas, né? E a gente está na aula de número 5, com um tema fundamental para quem vive o balcão e todos os dias, né? Que o nosso tema de hoje é estratégias para elaborar um orçamento eficiente. E se você tem, né, uma coisa que diferencia um vendedor comum de um vendedor especialista, é a forma como ele apresenta o orçamento. E hoje a gente vai mostrar estratégias que aumentam conversão, aceleram decisão e passam mais profissionalismo ao cliente. E antes de entrar no conteúdo, né, já deixa o seu like, segue o Balcão Automotivo nas redes e compartilha essa aula com aquele colega que precisa melhorar o jeito de montar o orçamento. E a gente tem aqui, claro, ele, quem vai conduzir essa aula, né, com a gente é Francisco Gomes Andrade, profissional para lá de experiente aí no setor, que tem muito a agregar sobre comportamento do cliente e técnicas de venda. Eu vou pedir para ele dar só a saudação inicial dele. Francisco, obrigado mais uma vez aqui, aula de número 5. Boa noite, Silvio. Tudo bom contigo? Tudo bom com todos vocês que acompanham essa jornada contínua de crescimento e aprendizado, né? Essa é a nossa quinta aula, é a quinta oportunidade de aprender um pouco mais sobre o nosso setor, nesse que é pequenos módulos que vão apresentando características e oportunidades de aprendizado dentro do setor. Então, estou muito feliz em participar desse momento, agradecer a confiança dos nossos parceiros do Balcão e da Nakata e dar o meu sincero boa noite e agradecer a companhia de sempre. Muito bom, meu amigo. Então a gente só, você que passou a nos acompanhar agora, não vai ter aquela interação que você estava acostumado. Porque essa aula, excepcionalmente, a gente está gravando, né? A gente está gravando num dia antes, né? Também é um teste aí para projetos futuros. Então a gente quis fazer dessa aula de número 5 uma aula gravada para saber como que vai ser para o ano que vem, enfim. Mas a aula de número 5 está sendo gravada. Então, se você está interagindo aí, não viu o seu. Eu não chamei, ou o Francisco não chamou, não tem problema, deixa a sua interação lá, a gente vai acompanhar depois, no momento, né? Vai ser sair 8 horas da noite amanhã, tudo certinho, e a gente vai acompanhar, a gente vai poder ler depois o seu comentário. Então, mesmo sendo uma gravação, é importante que você deixe a sua dúvida, né, nos comentários. A gente vai ler tudo, né? E a gente vai usar essas interações aí para enriquecer o nosso próximo conteúdo. Vai ser muito legal. O Francisco, passo a bola para você, você que é o camisa 10, é o camisa 10 e tem a tarja, né? Queria que você então começasse aí. Por favor, meu amigo. Na hora, Silvio, o nosso grande desafio hoje é falar sobre orçamento. O orçamento ele está no dia a dia do vendedor de autopeças, né? É aquele momento em que ele transforma a dúvida do cliente em algo palpável, justamente naquela formalização do orçamento que vai fazer com que o cliente observe ali os dados das informações que contém as peças e a partir dessa formulação do orçamento é que ele vai tomar ali a sua decisão. Então, montar um orçamento assertivo faz muita diferença. É justamente aquele momento em que você transforma toda a dúvida do cliente na melhor oportunidade de solução daquele problema. E como é que você vai fazer isso? É o que nós vamos descobrir hoje através desse passo a passo e de todas as características que estão envolvidas nesse processo. Vamos lá. Quais são os pontos importantes que serão abordados hoje? Os fatores para a escolha da oficina e da autopeças, a gente precisa pensar como o consumidor, precisamos, né, usar as fontes de informações que nós possuímos para entender como ele visualiza e como ele escolhe o local onde ele vai fazer a reparação do veículo e a aquisição das peças. A gente também vai falar mais um pouquinho sobre um ponto que é extremamente importante, que é o acolhimento, e hoje a gente traz um fator novo extremamente importante, que é a precificação. A gente precisa entender como isso se correlaciona com o orçamento.
Vamos falar também da identificação do produto-chave. Olha que dica que vai ser bacana essa aqui, Silvio. A gente vai entender qual é o produto que vai determinar e que vai facilitar a formatação do orçamento. Se eu partir desse produto, o meu orçamento vai sair mais rápido, mais eficiente e mais assertivo. Então fica muito ligado aí no ponto 3 que a gente vai falar hoje. Ponto 4, organizando o orçamento para ele ficar realmente fácil de ler, fácil de interpretar e fácil para o consumidor tomar a sua decisão de fechamento. Nós também falaremos sobre o produto pai e o produto filho, né? Fica aí um gatilhozinho justamente para facilitar essa memorização. E o último nosso, é a argumentação consultiva, que eu quero detalhar com todos vocês como é que eu torno o meu argumento um argumento mais eficiente para fazer da proposta que eu estou apresentando no orçamento um fechamento de vendas. Esses são os 6 pontos importantíssimos que nós vamos debater hoje. E como para os bravos e aqueles que perseveram junto conosco, também haverá hoje uma aula bônus de um tema extremamente importante, que é entendendo os processos de garantia, né? Está lá na prova do IQA, ponto importantíssimo cobrado na prova do IQA e que eu fiz questão de colocar aqui, porque no nosso dia a dia, Silvio, o vendedor de autopeças e muitas vezes até o proprietário da autopeças peca muito nesse quesito garantia, e hoje a gente vai falar, né, de vários aspectos importantes sobre esse processo. Então já foi apresentado aqui um pouco do que vai acontecer, e eu quero começar falando sobre os fatores para a escolha da oficina. Tem um dado extremamente importante, porque ele é fidedigno e baseado numa pesquisa realizada pelo Sistema 5 Peças, a Só Peças aqui no estado do Ceará, junto com o Segredo das Oficinas Lucrativas, do meu amigo Cláudio Araújo. O dado é de 2018, só que ele é extremamente atual, já que a metodologia que foi utilizada foi justamente ir até o consumidor e saber quais eram os fatores importantes para a escolha ali de onde ele reparar o seu veículo. E esses 4 pontos, eles nos fazem refletir sobre, né, como o pensamento do consumidor, e ao mesmo tempo eu preciso cruzar essas informações, Silvio, com o pensamento do balconista, com o pensamento do vendedor e do dono de autopeças. Será se estou enxergando, né, e colocando as minhas estratégias baseadas nessa visão, eu estou pensando, né, como quem está atrás do balcão e não como o meu cliente pensa? Esse é um ponto extremamente importante. O primeiro quesito, né, aquele que recebeu o maior número de lembretes, aquele que é para o consumidor, o que ele valoriza mais é a confiança. A confiança é aquele elo que faz com que você coloque o seu bem, o seu automóvel, né, nas mãos de um profissional, e aquele profissional vai ser o responsável pela reparação, pela substituição das peças, pela indicação de que produtos devem ser reparados e substituídos, e esse elo, dada a falta de instrução do consumidor, e geralmente a gente entende muito pouco, quem não é do setor, entende muito pouco do veículo, e daí talvez esse gatilho, por que a confiança é tão importante? Então, se o Silvio é o meu mecânico, eu dificilmente trocarei ele por outra pessoa se eu confio plenamente no trabalho dele. Então, esse primeiro fator é extremamente importante para a fidelização, que é para eu ficar voltando e fazendo minha manutenção naquele estabelecimento. E essa confiança, quanto maior esse elo, Silvio, mais possibilidades eu tenho de, inclusive, receber a sua recomendação para fazer uma manutenção além daquilo que eu estava prevendo realizar naquele momento. Se eu confio em ti e você me diz que é necessário eu fazer, né, um outro procedimento, sem dúvida eu vou fazer, porque o nosso elo de confiança
ele nos condiciona nessa relação. Então, a confiança é o primeiro ponto mais lembrado pelo consumidor. O segundo ponto, e foi surpresa para muita gente, e refez muitas oficinas e autopeças repensarem as suas estratégias de expansão, é a proximidade. O que é que ocorre nos dias de hoje? Nós, consumidores, desejamos resolver tudo o que precisamos, né, de cunho pessoal, de cunho da própria educação, né, a questão do veículo, a gente tenta resolver nas proximidades, seja do nosso trabalho ou seja da nossa residência. E muitos dos entrevistados disseram que escolhem sua oficina pela proximidade daquele local que para ela é mais caro, né, ou seja, mais importante, seja a sua residência, seja o seu trabalho. Então, a proximidade tem o seu valor. E é por isso que muitas oficinas e autopeças resolveram abrir filiais justamente em locais estratégicos, né, para estar mais próximo do consumidor e estabelecer esse elo de proximidade. Então, olha só, Silvio, se eu tenho um know-how, se eu tenho um nome forte na cidade, né, se eu estou localizado em uma determinada área dessa cidade, ou seja, muitas vezes eu estou no centro da cidade e boa parte da população está num determinado bairro dessa cidade, olha só a possibilidade de expansão que eu tenho, né? Dado que se eu abrir minha filial naquele local populoso, a população dali, que mora naquele entorno, tende a me dar a preferência, né? Se eu estabelecer ali a minha base, ou seja, a minha filial, e começar a trabalhar ali uma confiança e desenvolver um trabalho naquele novo local. Então, através desses dois pontos, a gente já começa a mostrar para o balconista e para o dono do negócio, seja serviço ou venda de peças, que é importantíssimo ele estar mais próximo do consumidor. O terceiro mais citado é a credibilidade. Credibilidade é tudo que você construiu ao longo do tempo na pessoa jurídica, ou seja, ali no estabelecimento comercial que você, com o tempo, né, foi conseguindo estabelecer e ganhar toda aquela credibilidade que só o tempo, a ética, o bom trabalho vão fazendo com que a sua empresa vá adquirindo. A confiança, ela está ligada, Silvio, muito ao indivíduo. A credibilidade está ligada ao estabelecimento. E eu preciso, né, tanto ter uma pessoa muito forte, uma pessoa de confiança que estabelece esse elo consumidor, como eu também preciso que a minha empresa demonstre e mostre credibilidade com o setor, né, credibilidade ali com o cliente. Francisco, não é a mesma coisa? Não é, né? A confiança e a credibilidade, elas andam juntas, mas elas possuem esse viés. Uma da pessoa com a pessoa e a outra da pessoa com a empresa. E só em quarto lugar, Silvio, a gente encontra o preço, né? E o preço, sim, ele pode, às vezes, né, ser o decisivo, dependendo da forma que deseje realizar aquela manutenção, dependendo, como nós vimos na aula passada, da pressa que o cliente possa ter ou não, a qualidade envolvida versus o preço. Então, o preço, para o consumidor, ele está em quarto lugar. E aqui é onde vem a nossa primeira grande reflexão sobre a visão do vendedor. Muitas vezes o vendedor reclama que não está batendo a meta porque o seu preço, né, não é o melhor do mercado. Mas olha os outros 3 elos que podem ser trabalhados antes do preço, justamente para poder contornar esse que é um fator relevante, mas não o mais relevante dessa cadeia. E toda vida, olha só, toda vida que o fator decisivo do cliente for o preço, você concorda comigo, Silvio, que essa empresa ou esse vendedor, ele pode ser trocado ou substituído assim que o consumidor encontrar um preço menor. Enquanto que confiança, credibilidade, a própria proximidade são elos que constroem, que engajam e que fidelizam muito mais. Então, na minha estratégia, nunca deve ser só o preço, porque quando ela for só o preço,
eu estarei em cima de uma armadilha extremamente perigosa se as condições, né, do mercado mudarem e eu fique refém desse item como único e grande ativo dos fatores de escolha do meu cliente. Então, eu preciso trabalhar todos eles. Deu para pegar isso, né? Muito bom, muito bom. E essa é uma consciência que vem mudando, né? Então, o consumidor ele não vê o preço hoje como sine qua non, né, para comprar, mas sim ele leva em conta outros itens que são para ele mais importantes, né? Que bom. Exatamente. Nessa mesma pegada, a gente ainda falando sobre atendimento, conveniência e empatia, eu costumo dizer que a solução para atender e construir esse relacionamento, ele está vinculado a dois grandes pontos que fecham um atendimento de qualidade. Olha só, eu vou falar de acolhimento e de solução. E eles não podem andar separados, pelo contrário, eles precisam estar entrelaçados. A gente já comentou aqui o quanto que é atípico o dia que o consumidor, né, que o cliente, que a pessoa, que o indivíduo, fica sem um veículo. Né? Para aquele dia, naquele dia, toda a rotina dele foi quebrada, seja o filho na escola, a condução até o trabalho, né? Tudo isso agora ficou extremamente mais estressante do que um dia comum. E esse dia de levar o carro na oficina é um dia que eu preciso que o meu vendedor ele realize ali um acolhimento, ele transforme a chegada daquele cliente em um momento de recebê-lo, né? Entendendo que ele pode estar com pressa, entendendo que eu preciso colocar ele de volta na sua rotina o mais rápido possível, muitas vezes dispondo para ele de um espaço para ele continuar trabalhando ali enquanto o carro é reparado. Então, eu preciso acolher esse cliente e entender a sua necessidade. Primeiro ponto desse acolhimento é a compreensão do problema, é entender o problema que o trouxe até a minha loja, né? E a partir daí, entendendo o problema, me comprometer com a solução. Uma das grandes falhas nossas é justamente dispensar ou demitir o cliente. Em que sentido, Francisco? Eu recebo a demanda do cliente e no momento em que eu digo apenas não para ele, não tem, não faço, não sei, o que é que ocorre? Naquele momento eu quebrei um comprometimento extremamente importante, porque aquele meu cliente tem um problema e eu sou minimamente, Silvio, a pessoa que entende mais do problema do que ele. Então, mesmo que eu não saiba, que eu não tenha, ou que eu não faça, né, que eu direcione ele para quem tem, para quem faça ou para quem sabe. Esse é o meu papel, né, como especialista da relação. E o bom e o melhor é naquele instante que você diz para ele o seguinte: deixa comigo que eu resolvo o seu problema, né? Naquele momento ali, quem chegou com problema se sente acolhido e a partir daí a solução vai surgir. Eu preciso valorizar o tempo do meu cliente, entender que o tempo dele é importante, né? E muitas vezes a gente quer fazer no nosso tempo e a gente precisa entender que não necessariamente deve ser no meu tempo, por mais que seja comum para a gente, né? O cliente é diferente essa percepção de tempo, porque a rotina é dele e não nossa. E, por fim, nesse acolhimento, entender as reais necessidades. É nesse momento que a gente usa aquela palavra tão conhecida que é empatia, né? Entender se o cliente realmente ele está disposto a utilizar o material mais premium na substituição das peças, né? Se ele está ali realmente fazendo uma manutenção menor porque ele deseja fazer apenas o que é extremamente importante naquele momento. Então, eu preciso entender as reais necessidades do cliente, apontar ali o que pode ser feito a mais, mas entender, né, e me colocar no lugar dele nesse sentido. É tão importante isso, eu vou trazer alguns exemplos. Eu não posso, ao mesmo tempo, dizer algo que é muito comum no jargão dos vendedores, que é entender o bolso do meu cliente, né? Ou dimensionar o bolso do meu cliente. Eu olhar para o cliente e imaginar que o perfil dele,
A melhor forma de eu entender o perfil do meu cliente é justamente eu indagando, perguntando, compreendendo o problema, para a partir daí eu apresentar a melhor solução. E a gente julga muito rápido, né? A gente vai, se coloca ali, faz o julgamento e já começa a partir daí a apresentar a solução baseada no que eu acho, quando não necessariamente essa é a verdade, tem que ser no que eu colhi de informações. Nada adianta eu acolher muito bem o cliente, eu fazer esse trabalho inicial bem feito, se eu não tiver uma solução boa para ele, né? Seja peça ou serviço. Então, essa solução técnica, quando peças, é justamente a solução de encontrar o item correto, de saber o tempo que eu vou ter aquele produto em mão, seja imediato, seja daqui a pouquinho, né? Se for o serviço, quanto tempo eu levo para solucionar aquele problema, a substituição ou conserto daqueles itens. Essa é a solução técnica. E eu tenho que ser extremamente competente nisso. Se eu não for, que eu me prepare para receber o cliente da melhor forma possível. Isso é tão verdade que é uma sensação maravilhosa é você saber que chegou no local onde a pessoa que vai solucionar ali o problema do seu veículo é técnico naquela atividade que vai realizar. Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma consultoria recente, o meu consumidor, o meu cliente, né, que é um auto center, ele, grande parte dos serviços que ele realiza é da montadora Jeep, né? Eu vi o pátio dele cheio de Jeeps. Lá no painel fora da loja dele, ali na fachada, ele é multimarcas. Todo mundo conhece ele por multimarcas. No Instagram dele, ele fala de todas as marcas, né? E a gente conversou e entrou no consenso que ele precisava dizer para o mercado que ele é especialista técnico na marca Jeep. E isso fez total diferença, porque ele foi para a frente do pátio, onde estava cheio de veículos dessa marca, e ele deu ali um depoimento verdadeiro de algo que ele faz e sabe fazer. Então, essa solução técnica, ela é extremamente eficiente, porque ela traz conforto ao acolhimento dado pelo cliente, ao cliente. Segundo, eu tenho que ter uma solução financeira, né, adequada ao perfil do meu cliente. Seja preço justo, desconto à vista, bom parcelamento dadas as condições do meu cliente, né, tudo isso entendendo o perfil e apresentando para ele a melhor solução. Eu tenho que apresentar uma solução em garantia e já linka com a nossa aula bônus de hoje, a gente vai falar... Ô Francisco, é legal você falar de novo essa solução financeira, porque deu uma travadinha aqui para mim, então se você puder começar de novo, solução financeira. Vou repetir. A solução financeira, Silvia, ela é extremamente importante para eu apresentar para o meu cliente, porque perfis diferentes de clientes necessitam de soluções financeiras distintas. Eu vou ter o cliente que valoriza o à vista com desconto, aquele que precisa de prazo esticado, né? Aquele que vai trabalhar em quantas vezes o cartão, a minha modalidade de cartão permitir, né? Tudo isso para quê? Para eu poder ter essa solução financeira linkada com a necessidade do meu cliente. Claro, dadas as condições que a minha empresa e eu, como vendedor, tenha para poder apresentar para aquele cliente. Então, a solução financeira faz parte desse acolhimento também. A garantia, que é até a nossa aula bônus de hoje, ela deve ser verbalizada, o cliente se sente confiante quando eu apresento para ele as características ou as informações relativas à garantia daquele produto. Isso traz o quê? Credibilidade. Isso traz a informação do que a fábrica que produziu aquele produto tem de respaldo para poder garantir aquele item. E, por fim, juntando solução mais acolhimento, a sensação que eu desejo que o meu cliente tenha, Silvio, é uma sensação de custo-benefício. Ou seja, eu precisei gastar para reparar o meu veículo, mas, sem dúvida, eu fiz um bom negócio. Por que eu fiz um bom negócio? Porque eu trouxe segurança de volta para o meu veículo, né? Eu trouxe conforto para a minha família e eu vou transitar com o meu veículo dentro ou dentro da qualidade que eu preciso com o meu automóvel. Então, tudo isso, o acolhimento, junto com a solução,
ela vai ocasionar uma sensação de custo-benefício. Ninguém quer gastar fora daquele orçamento ali do que está condicionado, do que está esperando gastar, né? Até porque, geralmente, o gasto com o veículo é um gasto corretivo e não aquela manutenção preventiva. Então, esse é o nosso papel. Perfeito. Vou seguindo? Bora! Bora. Beleza. Gosto assim. Quando você vai me dando corda, a gente vai puxando. Silvio, eu falei de solução financeira e eu queria dar algumas dicas aqui para o vendedor, aonde ele pode, de forma perspicaz, se diferenciar. Olha só, tem alguns produtos que preferencialmente eles são adquiridos a prazo. Outros, preferencialmente, não é regra, né? Pode variar, eles são preferencialmente adquiridos à vista. Isso está muito relacionado com o valor daquele reparo, né? Quando eu troco embreagem, motor, amortecedor, geralmente o ticket é mais alto. Bateria, pneu, e ali, como eu falei que a manutenção nem sempre ela é preventiva, nem sempre eu estou preparado para aquilo. E eu recorro ao parcelamento da loja, geralmente via cartão de crédito, para eu poder, né, assimilar aquele gasto ali que eu não estava programado. E, em contrapartida, alguns produtos de menor valor agregado, já que é para gastar, bora pagar logo, que é para a gente zerar isso aqui, já que ele não faz parte dos meus custos mensais. Óleo, filtro, freio, acessório, palheta, itens também de valor menor. Aí você diz, Francisco, mas isso é muito intuitivo. O que é que tu me traz de novo nisso aqui? É a abordagem do vendedor com o cliente. Supondo aqui que eu vou atender o Silvio deseja comprar um amortecedor. Se eu disser para ele que o amortecedor, o par dele, custa R$800, que eu vou lhe dar 10% de desconto se for à vista, rapidamente o consumidor faz ali um cálculo na cabeça e vê que 800 menos 10% é 720, né? Só que ele, preferencialmente, ele quer comprar a prazo, e a prazo não tem desconto. Então, é R$800 em 10 vezes de R$80, né? Mas conta para mim, Silvio, se você não ficou com vontade de pagar só 720, já que você sabe que a loja poderia chegar a 720, né? Então, qual é a estratégia quando eu penso e eu me antecipo nessa leitura, né? Como é que eu abordaria o cliente? Eu diria o seguinte, ó, o par de amortecedores que você deseja comprar, ele está à sua disposição por 10 vezes de R$80. Ou então, ele custa R$800 e eu faço para você em 10 vezes. Então, eu não criei no cliente aquela sensação de que podia ser mais barato e eu estou vendendo ou comprando, adquirindo mais caro. Então, qual é a abordagem? O amortecedor custa R$800 e eu faço em até 10 vezes, ou então o amortecedor custa 10 vezes de R$80. Ou seja, é o mesmo valor final, mas eu estou apresentando de forma que o consumidor enxergue aquilo que ele está buscando, o parcelamento, ou a parcela, né? Se ele está buscando parcelamento, 10 vezes. Se ele visualiza e enxerga a parcela, parcelas de R$80. Um exemplo aí só para ver como isso pode fazer sentido para o consumidor. Se eu imaginar aquele produto à vista, aquele produto que realmente ele quer, e aqui nós temos um vício no mercado que eu gostaria de tentar ajudar a combater. É o seguinte, o produto ou o vendedor, quando ele vai apresentar um preço para o cliente, Silvio, às vezes ele comete essa gafe aqui, ó. Ele diz, o óleo e o filtro do seu carro custam R$200 e tem 10%. Ou seja, ele acabou de dizer para o consumidor todo o desconto que ele poderia dar naquela negociação, antes mesmo do cliente, né, escolher a forma de pagamento. Se o cliente desejar negociar, e ele já apresentou ali o desconto que ele tinha, ele não tem mais margem para poder descer um pouco mais aquele preço. Então, mesmo nesses clientes que preferencialmente o consumidor ele compra à vista, o ideal é apresentar o valor, por exemplo, olha o filtro do seu carro custa R$200, né? Qual a forma de pagamento? Ou seja, eu não antecipei o parcelamento, eu ainda não antecipei o valor do desconto que eu posso dar e eu passo a bola para o cliente
para ele escolher qual a forma de pagamento. E dependendo da forma de pagamento ou da negociação que ele precise, a partir de agora eu vou utilizar o desconto que eu tenho na manga para poder ganhar naquela negociação ali, né, a fidelidade do cliente ou a simpatia dele e também conseguir o melhor markup para a minha venda, que também é item que compõe um balconista de alta performance. Ele está sempre trabalhando ali para ter um markup de qualidade na sua venda. A gente quer vender, mas a gente não quer vender de qualquer forma. A gente quer vender dentro de um padrão, né, de qualidade que seja bom para o consumidor e, ao mesmo tempo, seja rentável para a loja e, consequentemente, para aquele comissionamento que é o que remunera de forma variável o vendedor. Nesse gráfico aqui, Silvio, eu tenho um exemplo de produtos, né, você pode entender dessa forma, produtos que foram vendidos dentro de uma linha ideal de markup. Como assim, Francisco? Eu tenho um grande amigo meu, que também é cliente, que ele diz que não dá para ganhar todas, né? Às vezes a gente empata, como é o meu Fortaleza, às vezes a gente perde, como o meu Palmeiras, né? Mas a gente continua no jogo, não está tudo perdido ainda. Qual é a lógica? Durante o dia, vai ter vendas que eu vou conseguir fazer com uma margem melhor, vai ter vendas que vão ser mais acirradas e eu vou fazer ali com uma margem menor. E esse também, Silvio, é um papel do vendedor, né? Entender que ele pode oscilar para não perder negócios. Dentro desse gráfico aqui, você observa o que seria uma linha ideal, né? O ideal seria eu trabalhar sempre com a mesma margem ou com o mesmo markup. Só que, às vezes, para cobrir uma cotação, eu vou ter que vender abaixo da linha, né? Eu vou ter ali que sacrificar uma margem. Às vezes, dependendo do negócio, eu não precisei dar desconto para fechar aquele bom negócio e eu trabalhei acima da linha. O que é que eu preciso? Eu preciso manter a minha linha de vendas dentro de uma margem que seja saudável para a empresa que eu trabalho, para a empresa que eu cuido e que eu mantenha uma linha de preço justo com o meu cliente. Se você observar aqui no gráfico, eu sempre estou próximo da linha, né? Eu sempre estou próximo da linha. Eu nem dei aquela facada no meu cliente para ser lá em cima, nem dei prejuízo para a minha empresa para ser lá embaixo. Então, isso é o cenário ideal. Não dá para ganhar todas, mas eu tenho que sempre buscar um equilíbrio entre aqueles produtos que rentabilizam melhor e aqueles que eu preciso sacrificar a margem. Não esquece aquele gráfico lá que eu mostrei, né? Uns acima, outros abaixo. Francisco, quais produtos que eu vou vender que eles vão estar abaixo da linha do markup ideal? Olha só, amortecedor, pneus e embreagem, geralmente são itens que eu vou sacrificar a margem. Então ele vai estar abaixo daquela linha. Por quê? Porque são itens que o consumidor, no jargão do vendedor de autopeças, são itens que ele cota. São itens que antes dele comprar, ele faz uma pesquisa, né? E nessa pesquisa, ele vai escolher o local para fazer a compra ou a manutenção, e esses itens vão carecer de outros. Então, tu concorda comigo, Silvio, que aonde ele comprar o amortecedor, possivelmente ele vai comprar o kit, né? Possivelmente, para não ser categórico, ele vai comprar o kit, ele vai comprar a bucha do estabilizador, ele vai comprar a bieleta, né, para fazer a manutenção no amortecedor, que foi o ponto de contato, o item que a gente chama de combate, aquele que para eu ganhar a cotação preciso trabalhar com a margem menor, né, ele vai ser o ponto de partida para a montagem e para a compra de outros produtos. Então, esses itens, esses três que eu estou citando como exemplo, são itens que estão abaixo da linha, são itens que estão no vale. Em contrapartida, eu tenho produtos acima da linha. São aqueles que para o cliente ele não tem uma percepção ou ele não realiza cotações para esses itens, né? Ele cota para o amortecedor, mas não para o kit, porque está nesse combo. E nesses itens eu consigo, Silvio, rentabilizar melhor.
e rentabilizando melhor, eu contorno parte do valor ou da margem que eu não consegui no amortecedor, eu vou conseguir nesses itens de valor agregado menor, eu tenho que ter essa consciência, né? Mas, ao mesmo tempo, são itens importantes para eu voltar para aquela média. Quais são os itens, Francisco, que eu posso trabalhar com a margem mais alta? Quem está no nosso meio fala em lâmpada, parafuso, fusível, itenzinhos mais baratos, né? Mas eu trouxe aqui, ó, kit amortecedor, que está correlacionado ao amortecedor, as buchas e barramentos de suspensão, filtro de cabine, né? Todos esses são produtos que eu consigo agregar uma margem maior. E eu tenho aqueles produtos que são os produtos que estão sobre a linha, né? Eu nem preciso sacrificar a margem neles, nem devo, né, exagerar o meu markup nesses produtos. Aqui eu tenho os cabos e velas, correias e tensores, são os meus produtos de manutenção perene, que ocorrem com regularidade e que nesses eu consigo sim, né, trabalhar dentro de uma margem saudável para o meu negócio. Falando de margem, a Autopeças trabalha com uma margem um pouco menor e quem tem peça e serviço consegue agregar na peça uma margem um pouco maior, já que o serviço é interno e ele controla ali as duas atividades, né? A manutenção e a compra e venda da peça. Estamos rápido, estamos devagar. Comenta aí. Não, tá numa velocidade legal. Só peço para o pessoal que está aqui no chat com a gente, lembrando, mais uma vez, essa aula está sendo gravada excepcionalmente. A gente quer fazer um teste, porque a gente tem um treinamento maior, se Deus quiser, o ano que vem, e a gente quer ver também como é esse approach aí. Mas todos os comentários, depois o Francisco vai ver, a gente vai tomar como base para a nossa sexta aula, tá? Então, basicamente é isso. A gente não tem a interatividade com você no ao vivo, mas a gente vai depois acompanhar, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, que depois a gente vai responder. É isso aí. Pode interagir que eu farei. Eu terei o maior prazer em responder cada um de vocês via chat, né? Não perde a oportunidade, comenta aí. Aquela informação que passou e por algum acaso você não pegou a explicação, não entendeu, quer mais exemplos, né? Comenta, pede, tanto aqui, né? Ou então vai direto na rede social, fala com a gente, que eu terei o maior prazer em responder todos vocês. Beleza. A partir de agora a gente vai falar especificamente sobre o tema, todo esse preâmbulo extremamente importante para a gente chegar na parte do orçamento, que é o nosso tema da aula de hoje. E quais são os pontos principais para a elaboração desse orçamento? Primeiro, é identificar as informações do veículo, e nós temos hoje esse ponto como ponto de partida. Eu sempre digo que a gente não deve começar nenhum orçamento sem saber exatamente ano e motor do veículo. Por incrível que pareça, alguns proprietários do veículo não têm isso na memória ou não têm essa informação fácil. E aqui eu vou dar uma dica para vocês: os nossos buscadores de placa, que diversas fábricas possuem, elas têm essa informação à nossa disposição. Então, muitas vezes, o cliente não soube dizer qual o ano, né, do veículo. Às vezes o ano até ele sabe, ele não sabe dizer exatamente a cilindrada do veículo, né, se ele é 1.08, 1.016, 1.012 válvulas. Às vezes o cliente engancha, ou então ele diz sem tanta segurança, e o vendedor monta um orçamento todo para depois descobrir que não era exatamente aquele produto. Hoje, por exemplo, Silvio, eu recebi uma demanda de uma vela e de uma bobina de um veículo que é no ano de mudança da motorização. Era um Ford Ka 2014, né? E eu perguntei para o consumidor, que era um dono de um autopeças, né, se era motor Zetec Rocan ou se era motor EcoBoost, que é o 3 cilindros. E ele me disse de cara que era Zetec. Beleza, fui lá e dei a informação. Quando é com pouco tempo, ele manda uma foto da bobina e diz: essa que você me mostrou não dá. Eu digo: não dá porque o motor não é Zetec.
Você passou a informação errada, você foi no supetão, né? Você disse ali a primeira coisa que veio na cabeça. Aí eu tive que refazer o orçamento, que era corpo de borboleta, vela e bobina, para um novo motor, que é o motor EcoBoost 1.0 12 válvulas, porque o cliente passou a informação errada. Então, assim, você pede a placa do veículo, consulta num buscador de placas e ele vai dar ali minimamente, vai dar, né, alguns de forma mais simples, outros de forma mais completa. Quer uma dica boa? Vai lá no meu Instagram e pergunta que eu vou te mandar um link super legal de um site que é preciso nessa informação. Beleza. Muito bom. Identifiquei as informações do veículo, né? Agora vamos para as perguntas importantes. Lembra que eu descobri que é um carro 1.0, 12 válvulas? Beleza. Dependendo do que eu for vender, Silvio, eu preciso perguntar se o carro ele é com ou sem ABS, se eu for vender um rolamento de roda, né? Preciso saber se ele é com ou sem ABS, a placa não vai me dizer. Eu preciso saber se ele é com ou sem ar-condicionado, se eu for vender o radiador, porque a placa também não vai me dizer. Então, eu tenho perguntas que são chave. Quer outra pergunta chave? Se eu for vender a barra de direção, eu preciso saber se a caixa é hidráulica ou elétrica, né? Também a placa não vai me dizer. Então, essas perguntas, elas complementam a identificação do veículo. Então, Francisco, agora mas uma dúvida, mas por que a identificação não diz tudo? boa. É porque assim, ó, o que ocorre? O carro, ele tem uma carteira de... Deixa eu pegar aqui um exemplo bem legal. Existe um resumo das informações e existem as informações completas, certo? Você imagine as informações. Pronto, vamos pegar aquele cartãozinho do CPF que você tem, né? Que a maioria de nós temos. No cartão do CPF tem o seu nome, o número do CPF e a data de nascimento. Mas lá ele não tem a sua filiação, naturalidade, cidade. Se você for, né, para a carteira de identidade, ela é mais completa do que aquele cartão do CPF, concorda? Concordo. Pronto. Então, no carro funciona mais ou menos assim. Quando eu pego uma placa e vou buscar num buscador de placas, as informações que me são apresentadas, elas são resumidas, né? Eu vou ter ali ano, motor, cilindrada, número de válvulas, nos melhores eu tenho essas informações. Se eu pudesse ter completa, né, eu iria pelo chassi. Agora, quando eu entro pelo chassi, aí eu tenho se é mecânica, hidráulica, elétrica, a direção, se o carro é com, sem ABS, eu tenho ali exatamente o veículo. Quando eu consulto pela placa, eu tenho uma aproximação baseada no ano, motor e válvula, né, cilindrada. Quando eu vou pelo chassi, ele é preciso. Então, por isso que eu preciso fazer uma segunda etapa com perguntas que complementam as informações iniciais. Quando tu chega, por exemplo, para buscar uma peça numa concessionária, Silvio, eles não vão perguntar o ano do teu carro. Eles me dizem, me dá aí o chassi. Ou seja, ele pediu ali, né, aquilo que vai definir tudo. Então, não tem por que Ele ficar... já baixou a capivara do seu carro. Exatamente. Aí ali acabou. Como a gente está no mercado independente, né, eu preciso usar as ferramentas que eu tenho. Então, é ano, motor do veículo e depois alguma peculiaridade que aquela identificação possa necessitar. Com os dados que eu tinha conseguido do Fiesta EcoBoost, eu já saberia vender vela e bobina sem precisar fazer mais nenhuma pergunta ao cliente. Por quê? Porque eu já tinha motor e o motor me dava tudo, né? Mas se eu fosse vender o rolamento de roda, eu precisava saber se o carro tem ou não ABS. Muito bem. Feita essa segunda fase, que é as perguntas que definem exatamente o sistema do veículo ali que eu vou buscar os produtos, é hora de identificar os itens, né? Beleza, identifiquei ali o rolamento de roda e eu preciso agora que eu cheguei no produto saber se a minha loja tem aquela peça, se ela tem, né, eu vou lá e já entrego, e se ela não tem, eu vou procurar no meu distribuidor. Veja se tu pegou bem, Silvio. Eu identifiquei o veículo, fiz a pergunta-chave, identifiquei o item, que ele pode ser identificado no catálogo do fabricante, né? Chequei se eu tenho estoque,
Se eu não tenho estoque, eu checo no meu distribuidor se ele tem. Então, esse foi o passo a passo até eu chegar no produto. Quando eu recebo uma lista grande com determinados, com uma grande quantidade de produtos para eu poder orçar, eu preciso, e eu deveria fazer isso para ganhar em eficiência, dividir esse orçamento por sistema do veículo. E eu consigo lhe provar o quanto que isso é eficiente. Por exemplo, eu recebo Suspensão, freios. Boa, essa é a pegada. Então, tudo que for barramento, eu entro no catálogo da Nakata e rapidamente ali, quando eu identifico o veículo, ele vai me pedindo as informações, eu vou preenchendo, Volkswagen, Gol 2014, né, eu vou preenchendo tudo, ele já vai me dar junto, barra, terminal, pivô e bieleta. Ou seja, com um único catálogo, eu já matei ali 4 ou mais produtos daquele sistema de direção. Né? Se eu vou para a suspensão, faço a mesma identificação, jogo lá a suspensão. A Nakata já vai me dar a sapata completa, a bucha da sapata, a bieleta, a bucha do estabilizador. Então, subdividir me torna mais eficiente e assertivo. Se eu não faço isso, eu começo procurando uma barra de direção, vou para uma bucha do estabilizador, volto para um terminal. E isso confunde a minha mente, né? E confunde também o meu cliente na hora de fazer a leitura daquele orçamento. Verificar se a relação que eu fiz contempla todos os itens da manutenção. O que é isso? Isso aqui eu faço o dia todo, Silvio. É checar se o que o cliente está me pedindo, ou o mecânico, são todos os itens importantes para aquela manutenção. Às vezes o demandante, né, o mecânico, ele está pedindo a bieleta, está me pedindo também a coifa lá da roda e está esquecendo de uma buchinha, que é a buchinha do estabilizador. E isso vai fazer muita diferença, né, na hora ali da qualidade da suspensão ficar justinha, do jeito que o meu cliente deseja. Então, depois que eu finalizei todo o processo, é hora, inclusive, de alertar a quem está me pedindo que ele pode adquirir um outro produto para poder tornar aquela manutenção ainda melhor, né? Às vezes por esquecimento, muitas vezes por esquecimento, né? Por negligência. Hoje eu peguei um caso também muito legal. O tensionador da Hilux, são 3 tensionadores, e o cliente estava me pedindo um rolamentozinho que a gente usa na roda da moto para poder fazer a substituição do rolamento dentro do tensor da Hilux. Então, tu pega um tensor, que é uma peça completa, vai usar uma prensa para sacar um rolamentozinho de R$8, para pegar outro rolamento e colocar ali dentro, arriscando ele desalinhar para ficar rodando fora do eixo, né? Tudo isso por uma falsa economia. Em que sentido? Tu concorda com a Hilux, já deve ser uns 200 mil, a nova é uns 300 e pouco, suponho que uma Hilux é uns 200 mil reais hoje. Esse aplicador estava substituindo, em vez de um tensor que já vem de fábrica alinhado, colocando um rolamento de roda da moto dentro daquele tensionador. Então, assim, tem umas economias que não se justificam, não é nem o próprio cliente que está pedindo, é o cara que está inventando. Então, a gente não pode, muitas vezes, inventar em cima do simples, entendeu? Então, assim, é hora de alertar. E eu alertei o mecânico de, cara, isso é um tipo de economia que não se justifica. Tu erra a aplicação de um rolamento desse, o tensor fica desalinhado, ele vai comer a correia. Quando ele comer a correia, o dono do carro vai voltar aqui, não vai querer saber por que tu quis economizar para ele e vai desejar de ti uma nova mão de obra, um tensor completo, e isso tudo vai sair do teu bolso. Então, muito cuidado, né, nessas gambiarras, dessas economias que não se sustentam. Fora que se tu fizer essa relação em valor do carro, valor da manutenção, né, absurdamente não compensa esse tipo de arranjo. Vou dar mais um exemplo. Há poucos dias chega um cliente querendo usar um parafuso normal no bujão do cárter de uma Toro. Eu digo, não faça isso, é um carro extremamente caro, tu vai colocar em risco um cárter desse, o fio de rosca de um carro desse, em prol de uma economia de um cliente que gastou um dinheirão no veículo, né? E ele quer ter aquela segurança de que o carro dele vai estar
em plenas condições de funcionamento. Então, tu vai fazer essa economia falsa e depois, né, a responsabilidade que tu adquiriu vai ter que arcar com ela. Então, faça como disse o meu amigo Cláudio Araújo, entregue ao seu cliente o que ele necessita e não necessariamente o que ele pediu. Então, muitas vezes o cliente pede algo, mas cabe a nós, que somos especialistas da relação, orientar ele, inclusive para ele não fazer aquele procedimento, né? Porque a responsabilidade sempre é compartilhada, viu, Silvio? Eu assisti uma palestra de filtros uma vez, em que a pergunta era o seguinte, chegou um veículo na minha loja, o filtro está incorreto. É muito comum você trocar um filtro, deu na rosca, a pessoa coloca no canto e tem inúmeras implicações isso, né? O filtro está incorreto. Eu devo corrigir o problema, colocando um filtro correto, ou eu devo pegar outro filtro igual que estava lá, né? Já que está lá, ou eu devo pegar um igualzinho que estava lá e colocar no lugar dele. E eu gostei muito da resposta porque o técnico disse o seguinte, a responsabilidade é do último aplicador. Então, assim, mesmo que você encontrou o problema, mesmo que você encontrou o carro já com o problema, se você manter aquele problema, ou seja, colocando outro filtro incorreto no lugar, a responsabilidade é do último aplicador, a responsabilidade é sua, né? Então, cabe a você, já que é o técnico, né, substituir e fazer a explicação para o cliente que aquele não era o ideal e ele estava ali aplicado de forma incorreta. Deu para pegar esse risco aí? Com certeza, com certeza. Coisa boa. Eu prometi para vocês falar sobre o produto-chave. Assim como eu falei, Silvio, que existe a subdivisão dos sistemas do veículo, né? Fazer um depois o outro, isso facilitaria a sua vida. Existe também dentro de cada sistema um produto que geralmente linka todos os outros. Vou dar uns exemplos aqui para você, ó. Se você está fazendo um orçamento, subdividiu e a primeira parte é a parte de motor, a minha dica é encontra primeiro o pistão e a partir daí todos os outros componentes farão sentido. Onde é que o vendedor erra aqui? Ele erra porque ele vai encontrar primeiro a bomba de óleo, uma bronzina, uma arruela de encosto. E sem perceber, ele já está montando ali 2 ou 3 motores com características distintas, porque ele foi e voltou em catálogos distintos e entendimentos diferentes. Francisco, dá um exemplo que eu não entendi. Por exemplo, a bronzina de biela do motor AP, a bronzina central, para ser mais exato, a bronzina central do motor AP, sem flange, ela é igual a do motor AT de Tatu, 8 e 16 válvulas. Então, a bronzina central do motor 1.8, ela pode ser igual a do 1.0 nessa configuração. Se eu começar pela bronzina, quando eu chegar no pistão, eu já não sei se eu estou trabalhando com um carro 1.8 ou 1.0. Porém, se eu partir do pistão, que ele é exclusivo do carro 1.0, 8 válvulas de 96 até 2002, todo o restante dali para baixo vai seguir numa escadinha. É 1.0, 8 válvulas, 1.0, 8 válvulas. Isso vai fazer muito mais sentido e coerência no seu orçamento. Então, vai fazer motor, começa do pistão e aí vai pedindo e puxando. E puxando todos os itens. E aqui, Silvio, tem algo que vai facilitar muito a vida do vendedor. Muitos catálogos já estão fazendo o seguinte, se você seguir essa dica aqui, vai ficar extremamente fácil. Tem um catálogo do fabricante de motor, um dos maiores, né? O que é que ele faz? Depois que eu chego no pistão, tem uma engrenagenzinha. Quando eu clico na engrenagem, ele vai me dar ali do lado, vou refazer. Quando eu chego no pistão e eu clico no veículo, ele já me dá de lado todos os demais componentes fabricados por aquela fábrica relacionados àquele pistão. Então, vou ter bronzina, vou ter jogo de junta, vou ter arruela de encosto. Então, encontrei o pistão, todos os demais estão ali do lado. Suspensão, de onde eu devo partir, Francisco?
parte do amortecedor. O amortecedor é onde geralmente está a dúvida e a pegadinha. Se o carro é 4x2, 4x4, com direção mecânica, hidráulica, se tem estabilizador ou não tem. Depois que eu resolver o amortecedor, que tem as pegadinhas, todo o restante se conecta e se liga a ele. Então é extremamente fácil. Faz esse exercício no catálogo da Nakata que você vai ver, né? Encontra primeiro o amortecedor, seleciona o veículo direitinho e vai ter os demais produtos linkados àquele item. A gente pode fazer um exemplo prático numa aula dessa, Silvio. Aí eu, para arrefecimento, o principal item radiador, e vale tudo que eu disse anteriormente. Depois que tu encontra o radiador, tudo fará sentido. A transmissão é muito legal, tem muito catálogo bom de transmissão. Tu partindo da homocinética, definindo ali se é com ABS, sem ABS, identificando as medidas, né, tudo ali da transmissão. A trizeta tem um catálogo tão maravilhoso que você encontra ali a junta homocinética, né, ano em motor, você encontra a tulipa, já está linkada à trizeta. Então, assim, o ponto-chave é saber por onde começar, né? Aí nós temos correias e tensores. As correias são o ponto principal, a dúvida está no ar-condicionado, na direção. Freios, né, pastilha, sapato e lona, embreagem, cabos e velas. Esse é o ponto, Silvio. Segue esse gabarito aí, parte desse ponto, que vocês vão ter uma facilidade maior na hora de organizar. Eu trago aqui um exemplo de um orçamento que vem do jeito que vem lá da mecânica, né? Mistura tudo, começa com kit batedor, vai para a embreagem, vai para a ignição, vem para cima e eixo, e logo na sequência eu fiz aqui, e você pode pausar esse vídeo só para entender melhor, a divisão, né? Suspensão, embreagem, freios, filtros, transmissões, os lubrificantes ali, fluidos, que são os itens diversos. Então, esse é o ponto de partida. Olha o que foi que eu fiz aqui também, Silvio. Desse orçamento para cá, eu peguei todas as informações do veículo baseadas nessa placa. Está aqui uma placa, é um Renault Duster 2.0, 16 válvulas, tem até a cor, ó, branco, 16, flex, justamente para eu poder, a partir daí, não ter dúvida. E bem aqui, ainda surgiu uma dúvida, ó, se o carro é 4x2 ou 4x4. Mesmo puxando a placa, ele não me deu essa informação. Eu tive que verificar e perguntar ao cliente se é 4x2 ou 4x4. Eu trago agora um exemplo, quem está no celular aí pode, né, aumentar aí, vai ver um cabeção minha e do Silvio, mas joga para o lado e vê um exemplo de como trabalhar no WhatsApp, né, que é o nosso dia a dia de hoje. Eu recomendo sempre, Silvio, fazer o orçamento no sistema da própria loja, que já sai completinho e tudo. Só que quando eu estou trabalhando no WhatsApp, o cliente gosta e identifica visualmente, né? O cara gosta de bater o olho ali e saber o que é que está acontecendo. Olha só, e quando eu estou realizando um orçamento via WhatsApp, ainda fora do sistema, identificando os produtos, eu gosto de sinalizar com cores. O verde é aquilo que não tem dúvida, ó, está 100%, está aqui o código, está aqui o preço, é jogo com 2. O amarelo, aquilo que eu preciso tirar uma dúvida com o cliente, mas eu não vou parar cada item fazer uma ligação para ele, então primeiro eu faço tudo, né? Depois eu sinalizo as dúvidas. Às vezes o amarelo é uma foto que eu preciso, então eu sinalizo, coloco aqui, ó, que eu coloquei sem pivô, né? O sapato inferior sem pivô. E o vermelhinho quando eu não tenho ou não trabalho com aquele produto. Essa aqui não é a forma ideal, né? Eu deveria mandar pelo meu sistema. Porém, é a forma mais didática, né? E o mais importante numa relação é se comunicar. Então, se o meu cliente entendeu, eu já marquei ponto, né? O importante aqui é o cliente estar satisfeito com o material que eu vou entregar. Então, fez isso, o cliente validou, tirou todas as dúvidas, joga no sistema da loja, formaliza e manda para o cliente com total, com parcelamento, com desconto, com tudo que pode apresentar. Eu prometi para vocês também o produto pai e o produto filho, né? Que é justamente aqueles produtos, Silvio, que nos dá a oportunidade
de fazer ali uma venda combinada, né, uma venda de dois produtos que combinam, que dão match, que são realmente ali correlacionados, que eu não posso, como vendedor, deixar de oferecer. Se eu pecar nisso, eu estou perdendo uma oportunidade de fidelização, não, de complemento de venda para mim e de serviço prestado para o consumidor como um item importante que ele precisa estar atento na hora de substituir. Então, o cliente que me procura amortecedor, eu preciso lembrá-lo do coxinho e do kit. Quem compra pneu e vai alinhar, geralmente o barramento precisa ser checado. Então, barra, pivô e terminal. Embreagem, geralmente a gente gasta ali com kit. E às vezes o kit dá defeito porque eu não fiz manutenção em cabos e cilindros. Então, linka, grava, escreve que isso é importante. Graças, né, à evolução e de tanto o mercado falar, cabos e velas hoje em dia já são casadinhos, né? Muita gente já demanda e já pede junto, mas precisa lembrar que o consumidor, ao levar um, precisa do outro. A correia e o tensor também. Disco e pastilha, case aqui da nossa Nakata, né? Tambores e lonas também está aqui dentro do grupo Randon. Quando o cliente compra o reservatório, né, e utiliza a tampa velha, ou então não faz a substituição ideal de todos os fluidos, eu preciso lembrá-lo, né, do fluido, da água desmineralizada, e assim como preciso também alertar o cliente sobre a substituição dos filtros. Silvio, qual é que tu acha que é o filtro que o consumidor não esquece e qual é aquele que ele não quer ou esquece de trocar? Dá um chute aí para mim. Vamos lá. O que ele não esquece é o filtro de óleo. E o que ele não quer trocar é o de cabine. Mais ou menos. Sabe, o filtro mais esquecido é o de combustível, por incrível que pareça. Que é aquele que você precisa, né, ir lá no tanque, substituir o filtro. Então, esse filtro de combustível ele é muito substituído na hora de uma manutenção no veículo, mas na hora da troca do óleo ali do motor, geralmente, né, se checa o filtro de ar, o filtro de cabine tá ganhando espaço, mas o combustível ainda é muito negligenciado na troca do filtro de óleo do motor. E tem algumas iniciativas, até falando aqui do produto pai e filho, que vem ocorrendo no mercado para que os kits se tornem mais populares, né? Então, quanto mais kits as fábricas colocam no mercado, mais facilita a vida do vendedor na hora de indicar esses produtos. Então, nos kits de filtro já são uma realidade, né? O kit de correia tensor também. Embreagem, eu sou de um tempo que vendia separado, disco, platô. Ô, Francisco, deu uma cortada nos kits. Fala de novo, começa de novo na parte dos kits aí, por favor. Sim. O quanto que é importante as fábricas atentarem, Silvio, estão fazendo isso para montagem e disponibilidade de kits para o aftermarket, né? Isso tem dado tanto certo, tão certo, né? Que a gente já possui consolidado no mercado correias e tensores, a gente já tem isso, né, bastante difundido e vendendo muito bem. Os kits de filtros têm ganhado muito espaço. Eu sou de um tempo que se vendia de um disco de freio, hoje a gente só vende o par, assim como vela se vendia por unidade e hoje é a caixinha. O kit de embreagem era disco e platô separado. Então, de toda forma, essa conscientização coletiva tem evoluído, né? E tem facilitado muito a vida do próprio vendedor em recomendar e já apresentar um produto composto. Porque muitas vezes na loja tem um e não tem o outro. O pobre do vendedor faz a defesa medonha do tensor junto com a correia, mas só tem um dos dois produtos. Então isso aí é importantíssimo para o nosso mercado. Inclusive eu vi um depoimento, Silvio, eu vou só voltar aqui, de uma fábrica que montou o kit e tornou o kit mais barato do que comprar separado, porque ela acredita tanto, né, na importância da substituição de todos os itens, que ela tornou isso para o mercado mais em conta, como uma forma justamente de incentivar a troca daqueles dois itens em conjunto. Então, eu achei isso, né, por parte da fábrica muito interessante.
Essa lâmina aqui eu coloquei porque é um argumento muito forte na hora de vender, e o balconista ele precisa de argumentos, né? Então, o amortecedor, quando eu vou oferecer o kit, eu posso informar para ele, e aqui são algumas coisas que eu capturei aí nas minhas andanças. Por exemplo, o amortecedor é um item que ele está fechado ali, concorda que ele está vedadinho, né? O kit, ele está exposto ao sol e à chuva. Então, para o consumidor, ele é importantíssimo não só substituir o amortecedor, ele tem que substituir também o kit. Por quê? Porque ele está exposto. Eu, como vendedor, fazendo isso, eu estou, né, expondo esse argumento para o meu cliente. Ó, o filtro de ar para o cliente levar o filtro de cabine. Ó. Quando eu troco o filtro de ar, o seu carro vai respirar bem, né? E você precisa também. E para isso, troque o filtro de cabine. Um argumento para vender vela junto com cabo, né? Vela ruim aumenta o consumo de combustível. Isso vai custar mais caro. Às vezes o cliente está ali economizando R$100 num jogo de vela, e se essas velas, as velhas, continuarem lá, ele vai gastar muito mais com gasolina. Então, o que é que precisa? Eu falar para o cliente uma verdade, né, para poder ele tomar a melhor decisão. Correia e tensor, né? Troca tudo junto, paga uma mão de obra só. Isso vai lhe dar 40 mil quilômetros de sossego, porque se não, trocou um, não trocou o outro, você pode voltar para fazer a manutenção de novo. Um outro argumento que é verdade, e eu preciso de conhecimento para dizer, é que quando o cliente, né, troca o disco e ele não troca a pastilha, né, ou vice-versa, isso que é que ocorre? Isso é fato da mecânica. Como eu tenho um que já tem um desgaste, ele já tem ali fissuras, ele já está ondulado, enquanto ele não fizer no outro o mesmo friso, né? Enquanto ele não fizer ali a mesma área de contato, ele não conseguir ali o mesmo desgaste, é como se fosse uma impressão digital, Silvio. Se eu tenho um disco velho ou uma pastilha velha e ele já tem ali uma ranhura natural. Quando eu recebo um novo, eu não troco o conjunto, até eu conseguir esse encaixe, ele não vai frear direito. Então, ele só vai começar a frear direito quando aquela impressão digital casar, né? Quando aquela ranhura realizar do mais duro para o mais mole, aquele mesmo encaixe. Quando eu fizer isso, eu vou ter ali uma frenagem melhor. Aí tu concorda que se essa ranhura já foi extremamente profunda, né? Eu vou ter um grande desperdício de material até eu conseguir uma frenagem perfeita. Então, muitas vezes era mais negócio eu ter feito a substituição dos dois em conjunto. Falando de orçamento, aquilo ali tudo era para mostrar o quê? Que tem muita renúncia. Eu deixo de ganhar dinheiro no mercado porque eu não falo sobre as possibilidades e as vantagens que tem adquirir um item complementar. Muito bem. Francisco, mas eu faço muito orçamento e eu não consigo ganhar, né? Eu não consigo. Quais são as explicações que podem estar por trás para o vendedor que faz muito orçamento e não consegue fechar os negócios? Eu trouxe aqui alguns que podem fazer sentido para você que está assistindo a gente. A primeira coisa é o preço desatualizado. Eu tenho muito item dentro da autopeça, Silvio, que passou lá 2, 3, 4 anos, né? Na sua ou na do seu concorrente. E no dia de vender, se você não atualizar o preço baseado no distribuidor, você coloca um item para fora, mas não consegue repor aquele produto. Então, às vezes, eu estou fazendo um orçamento atualizado pelo valor do dia e o meu concorrente, o dono da autopeças, o vendedor da outra autopeças, está com preço desatualizado. Isso pode acontecer e fazer com que eu tenha desequilíbrio no meu orçamento. Outra coisa que causa desequilíbrio no orçamento, quando eu aplico markup por lote. Lá no começo a gente falou que o amortecedor eu precisava colocar um markup menor, né? E no parafuso, no kit amortecedor, um markup maior para poder eu equilibrar os meus preços junto ao mercado. Então, se eu não faço isso e eu coloco o mesmo markup, né, no amortecedor e no kit, o meu kit vai ficar abaixo do preço de mercado e o meu amortecedor muito acima. E isso causa um desequilíbrio. Então,
é extremamente importante a minha autopeças ela precificar por lote. O que eu devo precificar com menor margem, com margem intermediária e com margem maior, para trazer o quê? Equilíbrio para o meu orçamento. Terceiro ponto que causa desequilíbrio nos orçamentos, escolha das marcas dos produtos. Esse, para mim, Silvio, é um ponto-chave. Eu não entrego nenhum orçamento sem explicar para o cliente a marca que eu escolhi para colocar naquela lista de orçamento dele. Por quê, Francisco? Porque no momento que eu explico a marca, e você concorda comigo que tem muitas marcas à disposição do mercado, eu posso perder um orçamento porque eu coloquei uma marca premium e o meu concorrente, ele colocou uma marca intermediária ou fraca, o orçamento dele é menor, o meu cliente não entende de peça, nem sabe exatamente qual é a marca premium ou não, e a partir daí ali eu perdi um orçamento tendo um produto melhor. Então, quando eu verbalizo, quando eu digo para o meu cliente qual é o meu padrão de qualidade, eu estou trazendo valor, a valor além do preço, para aquele orçamento que eu criei. E isso faz muita diferença. Sabe por quê? Porque possivelmente o próximo vendedor, aquele que não assistiu essa aula, ele vai entregar o orçamento sem dizer nada, né? E o cliente vai desconfiar. Pô, mas por que é mais barato? É a marca X que o Francisco falou, né? É Nakata, igual o Francisco falou, né? Aí o segundo vendedor vai ter que se explicar. Então, no mínimo, dizendo a marca e a qualidade, né, na hora do orçamento, eu estou colocando uma pulga atrás da orelha do meu cliente para o próximo, né? E ao mesmo tempo eu estou trazendo valor para o orçamento que eu criei. Quarto ponto, erros na aplicação do orçamento. Às vezes você está fazendo um orçamento baseado em todas as informações do veículo, o meu concorrente não está, e na hora de comparar, o dele é mais barato. Por exemplo, o amortecedor do carro 4x4 tende a ser mais caro do que 4x2. Se eu fui competente e perguntei, eu vou cotar do 4x4. Se o meu concorrente não o fez, ele coloca o mais barato, eu perco a cotação e na hora de aplicar o amortecedor dele não dá. Aí como já está lá, o cliente vai ficar chateado, vai trabalhar com ele, né? E vai ficar aquele clima ruim. Então é extremamente importante, Silvio, que esses erros de aplicações, né, sejam evitados. Perfeito. Essa lâmina aqui do filtro eu vou pular porque eu quero fazer contigo numa aula futura e você vai ver como vai ser super diferente. Feito Muito até bom. agora, dá um recado para os meninos enquanto eu tomo água. Show. Muito legal. Você então está acompanhando a gente. Já mais de 1h15 de transmissão aqui, você com a gente. Obrigado mais uma vez. Só lembrando que essa aula está sendo gravada, excepcionalmente, mas deixa aqui o seu comentário, né? Isso é muito legal. Deixa a sua dúvida, né? Comenta aí. Sua pergunta pode virar tema, né, para o nosso próximo bate-papo aqui no canal. E se você está curtindo a aula até aqui, clica no like agora mesmo, isso ajuda no algoritmo, né, a levar essa aula para mais balconistas e profissionais do setor. Isso é muito legal. Por favor. Ô, Francisco, uma dúvida, ainda antes de você entrar na aula bônus, é recomendável, depois de um orçamento, depois de o balconista fazer o orçamento, ele fazer follow-up? E aí, gostou? Quer mudar alguma coisa? Porque muita gente, né, muita venda pode, de uma certa forma, deixar de ser feita por conta disso, né? Se perde no silêncio, né? Perfeito. E aí pode ser uma ligação, um WhatsApp, né? Um retorno automático. Perfeito, Silvio. Extremamente importante sua pergunta. O que é que ocorre? A gente perde. Devia estar aqui, viu? Devia estar aqui essa tua dúvida, devia estar aqui. O que é que ocorre? Tem alguns pontos importantes aí. Com certeza seria pergunta aí no chat, viu? O que é que ocorre? Duas coisas. Primeiro, evite deixar o cliente sair. Aquele que é presencial, né? Aquele que está ali no balcão, que ainda vai, geralmente, e isso é técnica de fechamento, né? Evite deixar o cliente sair, veja quais são as dificuldades ou quais são as barreiras que o cliente
encontrou naquela tua proposta para poder fechar ou não. No mínimo, da resposta do cliente que tu vai colher, irá colher um aprendizado para o próximo orçamento. Se o cliente reclamar de preço, se o cliente reclamar da garantia, da qualidade, né? Ou então, tudo que ele verbalizar é aprendizado para poder, a partir de então, você buscar uma nova estratégia ou um ajuste ali no que precisa fazer para poder fechar os próximos orçamentos. Esse é um ponto, né? Tente buscar do cliente essa explicação e evite que o cliente deixe a sua loja, porque dificilmente ele volta. Esse é um fato do mercado. Mas a maioria dos atendimentos hoje está ocorrendo de forma online. Inclusive, o cliente, quando quer cotar, Silvio, ele dispara aquela cotação para mais de um vendedor, inclusive, né? E vai apurando ali o resultado e vai fazer ali a sua escolha. O que é que nós precisamos? Nós precisamos, sim, realizar um fechamento daquele orçamento, né? Então, você realiza a entrega do valor através do orçamento, por escrito, no papel timbrado da própria loja, feito pelo sistema, manda para o cliente, determina ali o tempo de resposta que aquele consumidor geralmente precisa para tomar aquela decisão. O mecânico geralmente toma a decisão ali dentro de meia hora, que é o tempo mecânico, né, o auto center que te compra, que ele está fazendo aquele fechamento, o carro geralmente está no elevador e ele já vai partir para a manutenção. Então, qualquer coisa depois de meia hora nesse perfil, ele já tomou a decisão, né? Então, carece uma ligação ou mensagem, dependendo do perfil e da sua proximidade com o cliente, justamente perguntando isso, né? E nesse momento, Silvio, pode ser justamente uma pergunta aberta, né? O que falta para fecharmos negócio, né? Deu certo? Você gostou do orçamento que eu lhe enviei, né? Existe alguma dúvida? São perguntas abertas no intuito que o consumidor ele fale, né, e verbalize ali o que você precisa entender, por que ele ainda não fechou aquele negócio. Então, isso é extremamente importante. Eu tenho vendedores mais agressivos que botam assim, posso mandar? Né? São táticas, são técnicas justamente para poder ir naquele gatilho do cliente para poder fechar aquele negócio. Então, essa busca para consolidar ou para finalizar o ciclo do orçamento é extremamente importante. Você não pode deixar isso ao acaso, né? Desejar que o cliente volte. Aquele que fala primeiro, aquele que vai atrás, aquele que tem mais interesse, mostra inclusive para o cliente que ele está com mais vontade de vender, né? Ou você acha que o outro vendedor ele está ali colado com o cliente? Muitas vezes ele foi displicente, ele fez o orçamento e não respondeu, ou então ele nem respondeu o orçamento ainda, você voltou antes dele receber a segunda proposta. Então é assim, Silvio, esse retorno, né, essa busca pelo consumidor para saber como ele fechou aquele orçamento é extremamente importante para aprender e extremamente eficaz para vender. Perfeito, meu amigo. Bora lá? Bora lá. Esse aqui eu prometi no futuro. A importância da garantia, cara. Isso aqui é primordial. E eu prometo ser bem incisivo e direto, justamente para a gente aprender esse ponto que é importantíssimo para a confiança e para a credibilidade que foi o início da nossa aula de hoje. A garantia ela existe, antes de tudo, para proteger o consumidor, né? Ela está ali justamente, está no Código de Defesa do Consumidor. Ela é uma responsabilidade do fabricante, isso é muito importante que seja dito, porque o consumidor adquire no auto center, na autopeças, no distribuidor, mas legalmente a análise técnica e a garantia deve ser dada pelo fabricante. Essa garantia, existe a garantia legal e a garantia dada pela própria fábrica, né? O nosso mercado, ele trabalha geralmente com 6 meses, a garantia legal é 3,
né? Essa garantia é justamente para assegurar a qualidade e a confiança. É necessário garantir uma análise técnica para poder validar o erro, né? A falha ocorrida. Por isso que a gente não pode, e eu acho extremamente injusto quando o mecânico, o próprio vendedor, né, rotula uma marca, né? Porque uma vez deu defeito ali naquela oficina ou naquela autopeças, e isso faz com que coloque em xeque a credibilidade. Então, eu também tenho que dar o direito de dúvida, né? Eu preciso mandar para assistência técnica, acima de tudo também, assim como o consumidor tem direito, o fabricante também tem direito. Qual é o direito dele? Uma análise técnica, e ele tem que ser, Silvio, isso aqui é passível de ação judicial. Então, quando uma fábrica realiza uma análise técnica, ela não pode, ou melhor, ela tem que ser o mais precisa possível, né? Porque aquele questionamento ali, ele pode ser feito, inclusive, judicialmente. Então, ninguém pode defender bandeira na hora de uma análise técnica. A garantia existe para oferecer uma solução, seja a substituição do item por outro ou um ressarcimento do valor, também é garantia dada ao consumidor. E na cadeia de fornecimento, ela atua justamente para poder trazer a credibilidade, a segurança que a gente precisa ao adquirir qualquer um produto. O que é que a garantia cobre? A garantia cobre defeitos de fabricação, né, que sejam vícios ali na produção, né, sejam comprovados. Ela precisa estar dentro de um prazo ou de uma quilometragem. Toda garantia, né, ela carece desses gatilhos. Os prazos podem ser definidos em meses ou então em quilometragem, é o que ocorrer primeiro. Aqui é onde entra, por exemplo, Silvio, o uso do veículo, por exemplo, para Uber, né? Veículos por aplicativo, onde muitas vezes eu venço a quilometragem mais rápido do que o prazo definido. Geralmente na troca de óleo, como é que a gente verbaliza isso, né? São 6 meses ou 5 mil quilômetros rodados, o que ocorrer primeiro. Geralmente é assim que a gente fala, justamente para poder saber que aquele produto ele tem ou gatilho de tempo ou gatilho de uso para poder vencer ali aquela garantia. Como eu disse para ti, o mínimo legal é 90 dias, que é a lei, e geralmente a gente trabalha dentro do nosso setor com 6 meses ou mais. As garantias estendidas vão de setores para setores. No nosso nicho aqui mais próximo da gente, já que a nossa patrocinadora é a Nakata, é comum em amortecedores utilizar 2 anos de garantia, né? E nas demais peças 6 meses. Então, é importante a gente ressaltar isso. E essa garantia é dada pela fábrica, já que legalmente, né, são 90 dias. E o que é que a garantia não cobre? Instalação incorreta. E aqui a gente pode ressaltar, além do óbvio, que é colocar uma peça no lugar de outra, eu colocar a peça de um veículo em outro, né? Às vezes a peça parece, mas não é. E essa diferença pode estar, inclusive, internamente nos compostos, né? Então, eu tenho, por exemplo, um filtro que visivelmente eles são iguais e o que muda é o papel filtrante, né? Um papel, ele permite maior fluidez do lubrificante e o outro retém mais, né? Ou seja, se fosse apenas visualmente, eu poderia substituir um pelo outro, só que na prática eu não posso, isso pode até fundir o motor. Então, olha o quanto que isso é importante, né? O uso indevido, a aplicação errada, ele não cobre também desgaste natural ou acidentes, né? Justamente um acidente vai fazer com que aquela peça ali venha se a romper e não foi por falha dela, foi aquele agente externo que ocasionou isso. E como é o processo de garantia, Francisco? Primeiro, o cliente identifica a falha, né? Ou então o desempenho abaixo do esperado. Ele aciona a oficina ou a loja, abre-se ali uma solicitação com documentação. A documentação que necessariamente é solicitada é o cupom de venda ao consumidor para garantir o tempo que aquele item ele foi para o mercado. Desculpa, Silvio.
o que é solicitado como documentação. Vamos entender. É solicitado o cupom fiscal. Para que o cupom fiscal? Para saber a partir de que dia começa a contar a garantia em tempo daquele produto. Lembra que eu falei que pode ser em tempo? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Então, o cupom fiscal da venda ao consumidor é o ponto de partida dessa contagem. Se a fábrica Nakata vendeu para o distribuidor Bezerra Oliveira, passou um tempo na prateleira, que vendeu para a Autopeças do João, passou um tempo na prateleira e vendeu para o consumidor Manuel, no dia que a Autopeças emitiu o cupom fiscal, iniciou ali o prazo de garantia em tempo, né? E a partir da quilometragem rodada, em quilometragem. É necessário, dependendo do produto, um certificado de garantia. E o certificado de garantia já é muito comum para a gente, Silvio, em baterias, né? Geralmente a gente guarda ali o certificado da bateria. Amortecedor requer, turbina requer, que guarde também o certificado. Então, cupom fiscal, certificado e uma nota fiscal de garantia. A escadinha começa. A Autopeças cria uma nota fiscal em garantia para o distribuidor cria uma nota fiscal de garantia para a fábrica, né? Quem foi vendendo para quem vai recebendo essa nota em garantia ao processo legal. Feito isso, chegou na Autopeças, manda para o distribuidor manda para a fábrica, a peça segue para uma análise técnica. Essa análise técnica resulta em um laudo. Esse laudo deve acompanhar a peça velha, né, de volta para o distribuidor. E aí nós temos o resultado. Se o cliente se aquela peça realmente tiver com defeito, é substituída por outra, né, ou dado o crédito correspondente. Aí vai da política de ressarcimento de um distribuidor para outro, mas eu estou narrando aqui as regras de forma geral, né? O cliente é informado que aquela peça procedeu e ele recebe uma outra peça ou então o crédito relativo a ela, até porque ele não pôde ficar com o carro parado esperando esse tempo todo. Essa é a cadeia natural. O que é que costuma ocorrer fora da cadeia? Como o carro do cliente está parado, geralmente a Autopeças faz uma venda em consignação, né, repõe uma peça ali para o cliente voltar a rodar. Esse cliente passa o cartão ali, por exemplo, isso é um dado de mercado, viu, Silvio? Está fora do nosso roteiro. O cliente passa o cartão ali de forma consignada, a garantia procedeu, o cartão é estornado, a garantia não procedeu, foi algum defeito, né, foi alguma falha ali no processo de aplicação, algo do tipo, o consumidor tem que pagar aquela peça porque não foi falha do item. Claro até aí? Claro. De bola. Existem alguns recursos de atendimento que facilitam e muito o processo de garantia. Muitas vezes a gente tem uma garantia em andamento, uma falha, né, em andamento, e já é possível contactar a própria fábrica enquanto o item ainda está aplicado, até para mostrar a falha. Tu vai concordar comigo que uma peça na minha mão é mais difícil de eu ver o defeito do que se ela estiver funcionando no veículo, porque pode estar roncando, chiando, apitando, né? E tem fábricas que já permitem, né, através de chat, WhatsApp, vídeo chamada, que a gente antecipe a garantia, que mostre ali o problema, e isso vai fazer com que seja mais fácil a sequência anterior de garantia para a substituição ser mais rápida. Além disso, né, os técnicos regionais ajudam muito de forma presencial, estando nos distribuidores, fazendo muitas vezes a análise já na distribuidora, sem precisar ir para a fábrica, né? E existem portais de devolução dos fabricantes que acompanham esses processos e dá em tempo real tudo o que está ocorrendo com o cliente. O papel de cada um nessa cadeia, como eu disse, a garantia é dada pela fábrica, né? Mas cabe ao varejo, quando possível, uma substituição imediata. Eu assisti até uma live tua que o entrevistado dizia isso, a garantia é comigo,
eu respondo a garantia, depois eu vou ver com o fabricante. Eu achei muito positivo da parte dele. Quem pode fazer, faz e ganha pontos com o cliente, né? Quem não pode, eu também entendo, porque faz parte de uma cadeia de ressuprimento ali da garantia. É parte do varejo também a orientação sobre a aplicação correta, né? Muitas vezes você permite que o cliente faça ali uma gambiarra com aquela peça e depois ele volta para poder querer a garantia, né? Corta o fio. Por exemplo, Silvio, se você cortar um fio, né, que é um chicote, cortei o chicote, perdi a garantia, né? Se eu contaminei um produto que é gasolina, se eu tirei a bomba de gasolina e joguei na terra, ela podia estar com defeito, mas só o fato de eu jogar ela na terra, eu acabei de contaminar. Ou então, lavei ela na torneira, um produto que só funciona com gasolina, acabei de contaminar, né? Tirei a peça e dei uma pancada nela. Ou então, tirei na marreta. Era para eu tirar com a chave, eu tirei na marreta. Tudo isso são processos que eu feri a garantia, né? Então, eu preciso que tenha-se muito cuidado quanto a isso. O papel do distribuidor é ser o intermediário, realizar toda a logística de devolução do item para a fábrica. Muitos possuem uma garantia expressa, né? Existe distribuidor com garantia expressa também, embute ali um valor e consegue dar essa garantia. Eu considero como ponto positivo quem consegue fazer isso, né? Tem alguns que fazem. E o mais importante, uma comunicação clara e uma rastreabilidade para o cliente, já que toda garantia é uma dor de cabeça, né? Ao mesmo tempo, ela é uma oportunidade de fidelização. Quando eu trabalho com transparência com o meu cliente, né? Quando eu trago para ele a informação e eu mostro que eu preciso da documentação organizada, como o certificado de garantia, que às vezes o cliente perde, um atendimento empático, né, uma escuta ativa, tudo isso são formas de transformar aquele processo de garantia, né, em um processo que eu possa reverter para algo vinculado realmente à fidelização, porque o cliente entendeu que aquilo pode ocorrer, todo mundo está sujeito a isso, né? E eu preciso transformar aquilo que é algo extremamente negativo em uma oportunidade. E a maior parcela disso, Silvio, está na forma clara como a gente se comunica, né? Dando e cumprindo prazos, dando alternativas para o cliente, se possível, fazer a substituição da peça, mas quando não, entenda que a gente pode fazer o melhor para o nosso cliente, para ele se sentir minimamente acolhido diante daquele problema. Isso aí. Muito bom, meu amigo, muito bom. Nossa, foi mais de 1h30 aí de transmissão. Foi muito legal, muito conhecimento. Então, você que está aí, que nos acompanhou até agora, olha, dá para tirar muita dica para usar no dia a dia. Isso é muito legal. Essa parte de orçamento, nossa, foi muito completa. Então, obrigado a todo mundo que nos acompanhou, né? Essa aula do curso especialista em vendas. Valeu, Francisco, mais uma vez, o patrocínio da Cata que apoia, incentiva a qualificação do mercado. Suas considerações finais, meu amigo. Silvio, agradecer, dizer que essa experiência aqui de ter gravado, né, esse episódio realmente é para a gente poder fazer esses testes e dizer que eu senti a falta do público aqui. Eu quero estar no chat comentando com todos vocês, espero poder, né? Então vai mandando mensagem, vê se eu estou online, que eu devo estar online. Não deixa de falar comigo, que eu senti muita saudade de vocês hoje. Mas muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Muito bom, meu amigo. Então, obrigado demais por você ter nos acompanhado até agora. Compartilhe esse link com o pessoal da sua equipe, muito legal. Você gestor aí de varejo, dono de loja de autopeças, compartilha, que é muito conhecimento. Olha, já foram 5 aulas, tá? Então, todas na apresentação, na descrição do vídeo lá, tem um link, você pode baixar todas essas apresentações que o Francisco fez aqui, então tá tudo muito legal. Francisco, obrigado, pessoal. Até mais, até a 6ª aula, se Deus quiser, na terça-feira, ao vivo.
Até mais. Obrigado, Forte Silvio. abraço. Deus abençoe. Um abração. Tchau. Abraço.